todos. Está dando seguimento à lição número 3 da nossa revista. Fala do verdadeiro pentecostalismo. E essa lição ela fala exatamente do batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá? Não tem diferença não. No Espírito Santo ou com o Espírito Santo. O batismo, na lição número 3, já foi dito aqui, você puder acompanhar comigo o textual. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, só queria deixar claro aqui a distinção que acontece no batismo com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, da conversão. Tá bom? Regeneração, ela é o ato interior. Ela acontece no nosso interior. E ela tem a ver exatamente com o nosso lugar como filho de Deus. Tá bom? Vou explicar isso para você. A regeneração é o ato interior, é o ato interno. Tá? A conversão é o ato externo da regeneração. Ok? Então, vamos falar disso aqui. Eu vou falar aqui agora sobre o objetivo geral, conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo com uma verdade revelada nas Escrituras. Bom, uma verdade revelada nas Escrituras. Vou falar aqui agora na introdução, se você puder pular aí para a introdução. Tem bastante referências bíblicas hoje, então vai dar para nós observarmos bem e entendermos, tá bom? Desde o Antigo Testamento, onde ocorre a promessa em algumas referências, mas temos também a de Joel 2, tá? Ele disse que derramaria o Espírito, em Joel 2, também dentre outras referências que nós vamos falar aqui nessa manhã. A introdução diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então, irmãos, nós estamos aqui com a revista da CPAQ, tá? Trata das Assembleias de Deus. Nós temos que entender que para nós aqui, tá? Esse batismo no Espírito Santo é um batismo real, nós acreditamos, tá? O nosso segmento é que nós acreditamos, nós cremos nesse batismo, falar em línguas, que foi lido aqui inicialmente, no capítulo 2, ali de Atos, é muito conhecido, Atos dos Apóstolos também, que pode ser pronunciado como os atos do Espírito Santo, tá bom? Nós vemos muitos atos do Espírito Santo. E o que eu quero dizer aqui nessa introdução é que nós devemos evitar dois extremos. Quais são os dois extremos que nós devemos evitar? Muitas pessoas, muitos cristãos, eles buscam no monte, eles estão em consagrações, eles estão buscando sempre o poder do Espírito Santo, eles estão nas vigílias, nas festividades, eles estão buscando muito. Mas quando se trata de cursar um curso básico de teologia ou de estar na escola bíblica dominical, até mesmo no curso de doutrina, eles não querem estar. Eles buscam muito poder, e isso você vai ver que é prejudicial, porque ele busca poder, mas ele não busca o conhecimento do que ele está ali adquirindo. Então isso vai acarretar lá na frente uma problemática. E também tem um outro extremo, tem aqueles que estão sempre na escola dominical, tem aqueles que estão sempre nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino,
ensino, eles cursam até mesmo uma teologia básica, eles fazem ali a teologia até mesmo avançada, eles fazem o bacharel em teologia, eles buscam muito conhecimento, mas orar, nada. Quando se trata de orar, eles não oram. Quando se trata de você ali falar com o Senhor através da oração, aprender as súplicas, eles não querem. Então, são dois extremos que nós devemos evitar. E como isso acontece? Nós temos que buscar o equilíbrio, tá bom? É o equilíbrio que nós devemos buscar. O equilíbrio do conhecimento e você buscar o poder do Espírito Santo. Ele tem que andar lado a lado, tá bom? Porque você vê muito fanatismo, tá bom? O que acontece? Mudanças injustificáveis. É um alerta. É como Romanos, no capítulo 1, versículo 23 ao 29. Se você ler lá, você vai observar as mudanças. Eles estavam adorando a ídolos, tá bom? Naquele momento. Havia umas mudanças injustificáveis. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia diz assim, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então, nós vemos muitas falsificações, nós vemos muitos falsos mestres, doutores, eles implantam a teologia da libertação, eles colocam o culto da prosperidade, e dentre outros fatores que muitas vezes fogem do padrão bíblico, tá bom? Existe um padrão bíblico, e aí eu trouxe uma referência que é 2 Timóteo 1,13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido. Paulo, nesse momento, ele instrui Timóteo, dizendo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido. Existe um padrão bíblico, existe um modelo bíblico, e nós vamos ter que entender isso. É por isso que em Hebreus 8:5, quando você vê, existe um padrão, um modelo do tabernáculo que deveria ser feito por Moisés. Quer dizer, existia um modelo divino, tá? Um padrão divino. Há um padrão nas Escrituras, mas o que ocorre muitas vezes é que eles trazem mudanças, e quando Daniel cita as mudanças, ele fala exatamente da característica da vinda do tempo do anticristo. Existem mudanças nas igrejas e nas congregações e nós não devemos aceitá-las. Há um padrão bíblico, há um modelo divinamente que o Senhor deu para Moisés, dizendo, olha, você vai fazer o tabernáculo desta forma, observa como vai ser feito. Então há um modelo para se dirigir à igreja. Os edificadores, eles precisam ter esse cuidado, porque eles também fazem discípulos. Como você vê em Mateus 28:19, lá está dizendo que ensinando, tá? Ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:10, eu trouxe também essa referência. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então há uma maneira correta de edificar. É por isso que Paulo dá esse alerta para os edificadores, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos em revestimento, existem muitas controvérsias, tá bom? Eles levam o culto, o desígnio, a liturgia, o padrão que era para ser estabelecido bíblico, eles levam para o culto da prosperidade, para a teologia da libertação, e serve como um alerta, tá bom? Para aqueles que fazem discípulos e para os edificadores. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, ficam com essas referências bíblicas. Hebreus 8:5, 1 Coríntios 3:10, 2 Coríntios 4:2 e 2 Timóteo 1:13. Há um padrão e nós, eu digo, os edificadores, eles devem tomar cuidado. Você vê também em 1 Coríntios 14:16, fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação,
tem línguas, tem interpretação. Mas aí ele conclui, ele diz: façais tudo para a edificação. Quer dizer, a edificação dos adoradores. Ele junta tudo isso, ele fala exatamente de uma ordem correta do culto. E ele junta tudo isso, 1 Coríntios 14, 26, tá? Ele junta tudo isso, ele engloba isso tudo e diz: olha, façais isso tudo para a edificação. A edificação dos adoradores. Nós já vamos entrar aqui e falar a respeito das línguas e o que ocorre de fato nessas questões. Então, há um padrão estabelecido por Deus, há um padrão bíblico, tá bom? Há também aqueles que, infelizmente, eles fazem, sabe, o culto, irmãos, e a palavra de Deus, ela não é só falar de prosperidade, não. Isso aí a gente tem esse entendimento, tá? E não é só um culto de libertação, uma teologia de libertação. Não. A palavra de Deus, ela é ampla, tá bom? E existe um padrão divino, tá? Assim como Deus, ele está para Moisés dizendo que ele precisaria observar tudo que tinha sido dito divinamente, e ele teria que fazer o tabernáculo exatamente como Deus estabeleceu. Então, há um padrão divino, por isso que eu tomei esse texto como referência. Então, lemos a introdução aqui, tá bom? Então, são dois extremos, irmãos. Gente que busca muito, tá? Bom de vigília, mini vigília, você procura o camarada, ele está nas consagrações, ele está em todos os cursos, ele gosta muito, mas quando se trata de um curso básico de teologia, escola bíblica dominical, cultos de doutrina, você procura ele e você não acha ele. É a mesma coisa, existem aqueles que amam a palavra, eles leem, eles investem em cursos, eles buscam muito conhecimento, fazem curso, bacharelado, faz tudo, mas quando se trata de orar, ele não ora, né? Então são dois extremos. Nós buscamos o equilíbrio, tá? O equilíbrio, ele é muito importante na nossa vida. Buscamos conhecimento, é por isso que tem os cultos, tem a escola bíblica, e aí tem também o culto de ensino na palavra de Deus, mas também não deixamos de orar, tá? Vamos aqui, o que significa batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. Vai falar do fenômeno do Pentecostes. Então, eu só queria entrar aqui. A regeneração, irmãos, é o ato interior da conversão. A regeneração é o ato interior da conversão. Em João 3, é uma história conhecida, que fala de Nicodemos, lá, quando ele tem aquela conversa com Jesus. E a palavra nascido de novo, esse vocábulo, né, essa expressão de novo, ela significa no original exatamente do alto, tá? Dos céus, de cima. Esse novo nascimento, irmãos, ele é algo espiritual, tá bom? Olha o que diz lá em 1 Pedro 1,3, diz assim: sendo de novo gerados, não por semente corruptível, mas pela semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então nós somos novamente gerados, somos gerados de novo, tá? É a regeneração, e essa regeneração, ela tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus, tá bom? Ela tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos 8,15: porque não recebeis o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção,
baseado no qual clamamos Abba Pai. Então nós somos inclusos na família de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Há uma distinção, tá bom? As igrejas tradicionais, e aí nós, irmãos, pentecostais, que acreditamos no batismo com o Espírito Santo, irmãos, mas nas tradicionais, e eu já quero dizer para você, nas históricas, né, presbiterianas aí, não quer dizer que eles não tenham o Espírito Santo, tá? Não quer dizer que o Espírito Santo não faça habitação neles, tá? A Bíblia diz também, em 1 Coríntios 6, lá vai dizer, não sabeis vós que os vossos corpos, ele é templo do Espírito Santo. Então ele é templo, no caso, eles aceitam a Jesus, tá bom? E eles têm também o Espírito Santo de Deus, né, habitando dentro deles. Nós acreditamos que recebemos um revestimento. E aí, é claro, a evidência principal é o falar em línguas estranhas, tá? A evidência é o falar em línguas. Bom, nós vamos ler glossolalia, tá? Os sensacionalistas, eles, na verdade, eles acreditam que essa questão de línguas, o que aconteceu lá em Atos 2, ficou lá, tá? Na igreja primitiva. Nós não. Nós vemos, e você vai ver ao longo da aula, as evidências de que, na verdade, comprovam, né, o batismo ali com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Está dando para entender a aula? Alguém? Está tudo certo? Agora é um tema, eu confesso que bem tranquilo, porque é um tema principalmente que nós vivenciamos, é algo que nós vemos. Existem algumas dúvidas, claro, sempre a tirar, mas é um tema bem tranquilo. Vou pedir aqui para minha esposa, se ela consegue colocar ali, o fenômeno do Pentecostes, né? Tinham 7 festas, são 7 festas em Levítico 23 para Israel observar. Pode descer um pouco? Não, pode descer. Então são 7 festas de Israel observar. Está lá. Eu vou. Está muito pequeno, né? Eu tenho ela aqui. Irmãos, só para aproveitar que está na escola dominical, só para aproveitar aqui que ele falou sobre o novo nascimento, só para lembrar que isso acontece no espírito do homem. Isso tem que ficar claro, que a gente sempre confundiu muito isso. O Leonardo citou João 3, onde Jesus fala com Nicodemos, necessário já nascer de novo. Citou Pedro também, citou 1 Coríntios 6. Então esse nascimento tem que ficar claro, ele só acontece no seu espírito. O seu espírito nasce de novo e a palavra dá uma nova personalidade à sua alma, por isso que ela transforma. Então, só para completar aqui, galera, tá bom? Por favor. Então, irmãos, o pastor está dando um aparato melhor do que eu disse, então fica claro aqui. O significado de Pentecostes, em Levítico 23, você, quando puder observar isso, Deus estabeleceu 7 festas sagradas para Israel observar, as quais prefiguram de antemão todo o cursor da igreja. Essas festas pressupõem a alegria. Tá? Ele me deu aqui dizendo: olha, Jesus sempre foi um homem alegre, apesar de viver à sombra da horrenda cruz. Das 7 festas sagradas, irmãos, a 4ª era a de Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas. Ali, ó, Deuteronômio 6:10. E Festa das Colheitas, Êxodo 23:16. A festa de Pentecostes, ela ocorria, a festa de Pentecostes ocorria no 3º mês, Sivan, e ela durava um dia 6 de Sivan, tá bom? Que corresponde mais ou menos ao nosso junho. É só para a gente ter uma base aqui. Ela era precedida de outras 3 festas conjuntas: a Páscoa, o Pães Asmos e as Primícias. Tá? As 3 levavam 8 dias
e eram celebradas no mês de Abíb, o primeiro calendário sagrado de Israel. O primeiro mês do calendário civil era Tisri, se eu falei certo, que corresponde mais ou menos a outubro. Aí ele vai citar também as outras 3 festas que seguiam o Pentecostes. Então eram 3 antes e 3 depois. A festa do Pentecostes era a central. Ele me dá aqui no estudo que eu fiz exatamente falando da importância dessa busca pelo revestimento, do equilíbrio, dessa busca pelo batismo no Espírito Santo, exatamente, para a igreja, e do equilíbrio espiritual que resulta dela, tá? Aí eu continuei colocando ali a respeito de algumas das datas que aconteceram, tá? Pode descer, né? Continuei colocando ali. Ninguém sabe ao certo o dia do Natal de Cristo, nem da sua morte, porém todos sabem o dia da sua ressurreição, o primeiro dia da semana, bem como um dia de Pentecostes. Então Pentecostes é o 50º dia após as primícias. Eu ouvi dizer também após a Páscoa, mas era festas conjuntas, não é isso, pastor? Então uns dizem primícias, outros dizem a Páscoa, mas é mais para nosso conhecimento, tá? Então Pentecostes é 50º, tá? Pode descer um pouquinho, por favor. Embora, como o pastor disse, ninguém está enxergando ali, mas a gente está aqui. Então, há uma profecia típica na festa de Pentecostes que falava da ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 20, tá bom? Se você puder abrir aí. Isso mostra também que sem Páscoa, isto é, o Cordeiro de Deus morto e ressurreto, não teríamos Pentecostes. Irmãos, eu também separei 14 palavras, dizendo ali, ó, todos reunidos. A palavra todo e todos aparece diversas vezes em Atos, especialmente no capítulo 2. Não, está certo, não. Esse aí aparece diversas vezes em Atos, especialmente no capítulo 2, como o vocábulo todos é inclusivo. Todos são candidatos ao batismo com o Espírito Santo, tá? Observe, contudo, que a salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Este deve seguir a salvação. Dentro do estudo que eu fiz, os discípulos do Senhor, juntamente com as mulheres Maria e outras, está lá em Atos 1,13 também. Eu deixo essa referência, Atos 1,13, capítulo 1, versículo 13 e 14, tá bom? Na verdade, eles já eram convertidos ao Senhor, tá? Eles já tinham aceitado ao Senhor, já eram salvos, se eu posso dizer assim, e naquele momento ali, você vai ver, eles estavam todos reunidos, mas ainda não havia descido aí esse revestimento do poder do alto, tá bom? Está claro aqui? João Batista, ele anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. O que eu quero deixar aqui? Havia uma promessa, e você lê ela em Lucas 24, 49, tá bom? E aí eles deveriam aguardar, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, tá? Eu posso incluir também no Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito, né? A qual virá sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tá? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa palavra virtude aqui, ela significa exatamente o dinamis, tá? Dinamis, se eu posso falar assim, dinamis, e ela vai significar o poder. Então eles deveriam aguardar esse poder, e aqui diz que eles seriam testemunha, tá? Essa palavra testemunha, ela significa mártir, né? Ou martírio. A testemunha é aquela que se entrega, a
testemunha é aquela que fala. Então esse poder que vem, esse revestimento do batismo, ele tem exatamente, uma objetividade, que é você proclamar. Ele te dá um revestimento para você fazer a obra de Deus, uma obra específica. Ele traz esse batismo e o testemunho, ela faz o quê? Ela ouve e ela fala, ela proclama aquilo que ela escutou, fazendo a vontade do Senhor, a obra de Deus. Esse é o testemunho, é o mártir, né? É o martírio, como eu posso dizer assim. Então, receber o poder do alto e ser testemunha dele para as obras missionárias, para fazer a evangelização. A palavra igreja, irmãos, eclésia, ela é para fora mesmo, e é por isso que as pessoas elas buscam esse revestimento, esse poder, né, e não deixa isso se extinguir da vida delas, para poder fazer a obra do Senhor, para fazer uma obra específica dele. Então busca o batismo, esse revestimento do alto. Tá bom, irmãos? Está dando para entender, irmãos, até aqui? Amém? Glória a Jesus. Então, havia uma promessa. Os discípulos, vamos continuar a leitura. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Tá? Atos 1:5. Isso a minha esposa vai saber colocar ali. Você pode ler ali Atos 1:5 para mim? Por gentileza. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, irmãos, havia uma promessa. Então os discípulos deveriam esperar por essa promessa. Irmãos, o avivamento que é muito citado nas igrejas, eu já vi temas dizendo avivamento do Espírito Santo, mas o avivamento, irmãos, ele tem uma finalidade, e chamamos isso, tá, de contrição total. Bom, contrição total. O que é a contrição total? É um arrependimento genuíno. A contrição total é a humilhação a Deus. A contrição total é quando nós entregamos o nosso coração a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando temos uma necessidade desse avivamento, principalmente nas igrejas, quando temos a necessidade? Quando a igreja ela está estabelecendo um padrão mundano. Tá? Um padrão mundano. É por isso que Paulo ele combate isso na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se segundo a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, há um molde do mundo, e esse molde, né, essa forma, ela tem invadido as igrejas de tal forma que os cristãos, os crentes, eles têm sido consumidos. Então, por isso que há essa necessidade, irmãos, de um avivamento mesmo. E o avivamento, ele tem exatamente essa objetividade, a contrição total, é o arrependimento, é quando se humilhamos na presença dele, pedindo misericórdia, clamando, entregando o nosso coração para Deus. É exatamente a necessidade do avivamento, quando ocorre exatamente o esfriamento espiritual. Tem na palavra de Deus: desperta tu que dormes. Então, quando isso ocorre, há essa necessidade desse avivamento do Espírito Santo. Esse avivamento é isso, tá? Exatamente isso. Está dando para entender, irmãos? Em nome de Jesus. Bem? Então vamos lá. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude
e no fervor do Espírito. Em Efésios 5:18 está escrito assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele me deu essa referência aqui, por isso que eu estou citando. Paulo, ele vai fazer uma oposição, ele faz um contraste entre se embriagar com vinho, tá? Em que dá uma momentânea sensação de bem-estar, e ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito, tá? E perceba, o verbo aí, ele está no imperativo, então é uma ordem, mas enchei-vos do Espírito, o verbo, ele está no imperativo, é uma ordem, o verbo, ele também está no plural, ou seja, é para todos. Enchei-vos do Espírito não se trata de evidências externas, não. Aqui ele fala de algo constante, se trata de uma evidência interna, tá? Que evidência é essa? É o equilíbrio. Quanto mais cheio do Espírito eu estou, mais equilibrado eu tenho uma vida. Quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais eu consigo discernir as coisas do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo o cristão é, mais ele vai conseguir levar a vida dele de forma que agrade a Deus. Porque você vê a pessoa desequilibrada, ela não está cheia do Espírito. Ela não, e você vai ver também em Romanos 8:9 que aquele que não tem o Espírito, ele não é considerado filho de Deus. Vamos chegar nisso. Está dando para entender, irmãos, até aqui? Amém? Então, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda de solução, mas nós nos enchemos do Espírito. Encheios do Espírito é uma ordem aí que está nas Escrituras, tá bom? Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João, foi citado aqui até mesmo pelo nosso pastor, 3, minha esposa, não sei se consegue colocar, João 3, 5 ao 8, só para deixar aqui. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, foi como eu disse aqui. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Eu dei algumas referências aqui. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Então, irmãos, é distinta o salvo, irmãos. Ele tem o Espírito Santo, ele habita dentro dele, mas nós, pentecostais, acreditamos, tá, que nós podemos buscando a Ele, buscando ao Senhor, nos alegrando nele, tendo principalmente paciência para aguardar, porque, vou falar aqui, mas eu já vi gente dizendo assim, eu fui lá e aí Deus batizou um montão lá em línguas, Deus batizou, não fui batizado, e nós não conseguimos forçar nada, tá? Em cada batismo existe o candidato a ser batizado, tá? Existe o batizador e existe o meio pela qual o candidato vai ser imerso. Sim ou não? Agora, no batismo com o Espírito Santo, o crente, ele é o candidato a ser batizado, mas o batizador é Jesus Cristo. E o meio pelo qual nós vamos ser imersos é o Espírito Santo. Então, não estou pregando não, né, irmãos? Eu falo assim. Então, existe quem batiza, na verdade, é Jesus, irmãos, tá? Nós não conseguimos forçar, abre a boca e vai dando glória aí. Tem um negócio desse aí que eu já vi. Abre a boca, vai dando glória, que vai sair cheio de... Tudo bem, mas tu vai ser batizado, nós não forçamos isso. Quem batiza
Quem batiza é Jesus, irmãos. Tá? Há um momento. E aí, irmãos, quem está buscando isso, espera, e quem já é batizado vai buscando o renovo espiritual. Deus vai enchendo e capacitando mesmo para a obra que Ele tem determinado para cada um de nós. Está dando para entender, irmão? Está a bênção? Está dando para a gente... Você vê muitas igrejas, irmãos, elas estão assim, exatamente igual a Ezequiel 37, né? Elas têm estrutura eclesiástica, são os ossos, né? Elas têm os nervos, ela tem a carne, como está lá em 37, 8, se eu não me engano, ela tem a pele, ela tem a aparência, né? Ela tem a carne, o movimento vai e vem, mas você não vê uma contrição total, um verdadeiro arrependimento, você não vê uma humilhação diante os pés do Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. Tá? O verdadeiro avivamento é esse. Você tem alguma coisa? Eu não, eu gosto, pelo contrário, eu sou assembleano. Eu amo isso aí, gosto muito, mas nós temos que saber distinguir isso. Bom, está dando para entender até aqui, irmãos? Glória a Jesus, estou sendo claro aqui. Está vendo eu suando? Não, olha o exemplo que eu estou aqui em cima, irmão. O pastor ainda falou, pode perguntar qualquer coisa para ele. Ampliou, né? Eu falei, Jesus, misericórdia. Há uma diferença no batismo das águas e vocês perguntam sobre o batismo do Espírito Santo. Qual é a diferença do batismo das águas? Então, o batismo das águas, nós temos que entender, eu já falei sobre isso uma vez na Nazarena. O batismo das águas, ele não perdoa pecados, não. Ele é uma confissão pública. Você está se batizando, na verdade você já aceitou Jesus, e aí você vem, é uma confissão pública, tá? Acontece uma alusão ali, um termo figurativo, tá bom? Mas é uma ordenança, a ceia e o batismo do Senhor. É porque eu falei desse termo, mas para a gente poder ter um entendimento, por isso que eu disse que tem o candidato, né? Eu falo no batismo nas águas, existe o candidato, existe o batizador, tá? Provavelmente o sacerdote, o batizador, e existe o meio pelo qual ele vai ser imerso, tá? O batismo, ele significa exatamente imersão, é baptizo, parece. Eu sou muito bom nisso não, eu vejo gente aí que fala hebraico, fala grego, eu não tenho muito isso não, mas é baptizo. Então esse batismo é a imersão, e aí você ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é um revestimento de poder, tá bom? E aí vai ter a sua evidência exatamente nas línguas, no falar em línguas. Essa é a evidência que nós acreditamos, tá? Bom, mas se é cheio do Espírito Santo, você vai ver, você vai conseguir distinguir isso. É a pessoa que tem os frutos do Espírito. Eu sou cheio do Espírito Santo, tá bom, mas você tem os frutos? Você tem a longanimidade, né? Você tem a mansidão. Você vai olhar para o camarada e vai falar assim, poxa, se você não tem os frutos, irmão, esse camarada aí, ele, né, irmão, ele passa aí, não quer falar com ninguém, está chateado, tá? Ele começa a olhar, pô, tem alguma coisa que não está, sabe? Embora, não quer dizer que nós somos de ferro, né, irmão? Tem dia que a galera está estressada, né? Tem coisas que não dá certo, mas tem os frutos do Espírito. Mas o batismo é isso, você recebe esse revestimento de Jesus, revestimento no Espírito Santo, tá? Batismo com o Espírito Santo, e aí, se falar em línguas, vai ser a evidência. Como que eu espero isso? Buscando ao Senhor, pedindo, a Bíblia peça, né? E aí tem que pedir com fé, pedindo com fé. Jesus ele batiza, tá? E aí, mas é no tempo dele. Tem pessoas, irmãos, que ficam e aí não são batizadas. E pregam muito, continuam fazendo a vontade do Senhor, mas não são batizadas no Espírito Santo. Entendeu? Acontece isso. Essas igrejas tradicionais, elas já acreditam que você, ao descer as águas, você já foi batizado com o Espírito Santo. É isso. Entendeu? Eles acreditam nisso. Pode? No caso do batismo, seria uma ordenança, seria batizado com o Espírito Santo, para depois você deixa ele vestimento. Não, então. Qual a ordenança que o senhor não entendi? Não entendi. A ordenança, porque em Atos, seria batizado.
Esse Atos 1:8 que eu disse, né? Mas recebereis a virtude do Espírito, o poder. Exatamente, ele está falando ali para os discípulos. Tá? Nesse momento aqui, irmãos, de 1:8, existe a promessa, uma promessa dada pelo Pai, tá? Que eles aconteceria aquele revestimento. Mas nós vamos ver aqui ao longo da aula, mas nós vamos ver aqui ao longo da aula que hoje nós temos essa promessa, sim, mas nós temos que pedir e aguardar com paciência. Hoje nós aguardamos esse revestimento com paciência. Deus promete, irmãos, mas nós temos que aguardar buscando a Ele, né? Esse revestimento, para Ele te capacita. Na verdade, Ele tem uma capacitação para uma determinada obra, irmãos, né? Uma obra missionária, uma obra de evangelização. E realmente, irmãos, eu falo, quando você lê 1 Coríntios 12 e 14, você vai ver falar dos dons lá, mas há uma diferenciação nesse dom aqui, tá? Esse dom aqui, exatamente, ele vai te capacitar por uma obra. Nós vamos ler aqui, ele te capacita, ele é um revestimento. Aí, se o senhor me perguntar assim, poxa, como é que eu faço para obter esse revestimento? Você ora e vai buscando ao Senhor e tendo paciência. O principal é paciência. Eu já vi a gente programa aqui, hoje tu vai ser batizado, tudo bem, mas não, aí eles tentam forçar, achando que o Espírito tem que fazer aquilo que eles determinam. Na verdade, quem batiza é Jesus, né? Então, há um momento dele, mas temos que ter paciência. Está ficando claro, irmãos? Tá bom, irmãos? Bem, vamos lá, conceito teológico. Ser batizado do Espírito Santo inicia o crente no serviço, não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, aqui ó, jovens e idosos, escravos e livres. Atos 2:18. Tá? Dá para botar em Atos 2:18? Em todos os lugares e em todas as épocas. O senhor vai ver aqui, o senhor me falou esse texto, mas eu vou dar um texto aqui que vai deixar bem claro isso. Atos 2, 28 e 38. Atos 2, 28. 28. Não, Atos 2, 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Entendeu, irmãos? Então, Pedro ele fala sobre arrependimento, fala sobre o batismo, mas ele vai aqui se estender no verso 39, dizendo, olha, porque a promessa nos diz respeito a vós e a todos os filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, eu só queria relatar até um irmão lá que perguntou, pastor, que essa promessa, ela é para todos, tá? Ela não tem, como é que eu vou dizer assim, uma separação, não, olha, uma pessoa não pode ter e a outra, não, na verdade, é uma promessa, esse todos, ele é inclusivo, né? Então, todos têm aí, irmãos, o direito, se eu posso falar assim, de receber, mas foi como eu disse anteriormente, esperar e paciência, orando, não é nada forçado, né? Espera e paciência. O pastor contou aqui no testemunho dele, ele disse que ele estava buscando, e ele ia para o monte com os amigos, e os amigos dele foram batizados no monte. E aí o pastor até disse, olha, na verdade o pastor disse que achou que, estava contando que eles acabaram não ficando, né, pastor? E eles foram batizados ali no monte, naquele momento ali.
na experiência que o pastor comentou aqui. Então, eu não posso designar um tempo, falar assim para você vai ser batizado depois de amanhã, né? Não tem como forçar isso. Agora, é para todos? É para todos. E aí paciência, se espera. É o que tem que ter. Vamos lá, irmãos. Acabou com o propósito do batismo no Espírito. Fidelidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas, revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a proclamação ou testemunho de Cristo, concedidas de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Aí você vê, irmãos, o Espírito Santo e a palavra Espírito Santo, a palavra santo, ele tem aí como principal função santificar, tá? O Espírito Santo, ele tem como principal função exatamente santificar. Eu li um comentário e dizia assim, quando antigamente tinha, né, não sei quem tem aqui, aqueles filtros de barro, né? E quando você compra o filtro, fio de barro novo, né? E aí a água, ela vai jorrando ali, claro, você vai tirando, e aí fica aquele gostinho no início, gostinho do barro. Mas no decorrer do tempo, aquela água ali, ela vai perdendo aquele gostinho, a purificação, tá? A santidade, a santificação, né, no caso, ela é algo progressivo, é algo que vai acontecendo, né, na vida do crente. Ele se converteu ao Senhor, né, ele aceitou Jesus, mas vai ocorrendo essa purificação, tá, do Espírito Santo. Está dando para entender, irmãos? Só capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3:5, poder para testemunhar, Atos 1:8, profetizar. Vou falar algo aqui rapidamente. No Antigo Testamento tem uma passagem interessante em Números. O Moisés, ele está ali tendo alguns problemas, está pesado conduzir aquele povo, né? Bem pesado. E aí Deus vai dar uma direção para ele, escolher 70 homens, tá bom? Para ajudar naquele momento. E o Espírito vai vir, como o pastor já ensinou, sobre aqueles homens. No Antigo Testamento era sobre, hoje eles vêm no Novo Testamento interno. Então, vai vir sobre aqueles homens o Espírito, mas na verdade ocorre uma situação ali, porque tem dois homens chamados Eudade e Medade. Eles ficam dentro do arraial, naquele momento, e eles vão profetizar, porque o Espírito, quando vem, é para exatamente a pessoa profetizar, tá? O falar em línguas, a evidência exatamente isso. Ela edifica-se a si mesmo. Eu estou falando aqui já do falar em línguas, mas se você for olhar no Antigo Testamento, esses dois homens, juntamente com os 70, eles vão profetizar. Alguns dizem que eles estavam inclusos com os 70, mas eles ficaram dentro do arraial. O que eu quero dizer aqui? Naquele momento vai vir um moço, aí vai falar para Moisés que eles ficaram lá dentro. Mas Josué, filho de Nun, ele vai dizer assim: proíbe-nos. Ele vai falar: proíbe-nos eles de profetizarem. Mas Moisés vai responder dizendo que ele estava com ciúme, e quem dera para Moisés que todos profetizassem. O que eu quero dizer aqui é exatamente isso. Ao receber sobre o Espírito, eles profetizavam. Então, as línguas, irmãos, ela está relacionada a você proclamar, a você falar.
ela edifica-se a si mesma, tá? É por isso, irmãos, que acontece, e muitas vezes não ocorre isso, da interpretação, tá? Segundo lá Paulo, tem que ter um intérprete também, tá? Se nós lermos lá, 1 Coríntios 14, no capítulo 14, nós vamos ver a respeito da interpretação. Essa é uma ordem do culto, a ordem de Deus é essa, tá? Que fareis, pois, quando vos ajunteis. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem também línguas, mas interpretação. Tá bom? E a línguas, irmãos, esse batismo é para edificar a si mesmo, tá? A edificação. Você vê, aqui, ó, o poder da oração, tá? Dando para entender? Você sabe disso porque vocês são uma igreja bem instruída, né? Muito bem instruída. Nós estamos aqui numa igreja muito bem instruída nessas questões. Então, você quer ver uma outra situação? Lucas 1, 40. Se a minha esposa consegue botar ali. Mas no encontro de Maria com Isabel, vocês lembram o que aconteceu naquele momento? Vamos lá, Lucas 1, 40. Só para a gente poder falar um pouquinho aqui. Lucas 1, 40. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Você vê, quem vai é Maria, e naquela época não tinha como você manter um contato, né? Não tinha WhatsApp, mas ela vai até a casa de Isabel. Vamos lá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora, você vê que ela proclamou. Quer dizer, eu sou cheio de Espírito, eu recebo esse revestimento, mas para quê? Para testemunhar, para proclamar, para poder conduzir e falar do Evangelho, irmãos. Tem gente que recebe esse revestimento e aí ele enterra o talento dele. Isso acontece muito. Ele enterra o talento ao receber o revestimento, a receber o poder do alto. E aí Deus também nos alerta para a gente poder, ao receber esse poder, nós proclamarmos, sermos testemunha de Cristo, do Evangelho de Cristo. Está dando para entender, irmãos? Eu já vou aqui concluir, então vou pular com você, eu vou para a conclusão. Passei para lá. Conclusão: o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. E essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem busca com fé. Quer dizer, quem busca com fé, ela é concedida, irmãos, mas no tempo em que Jesus quer. Obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Tá? Então, irmãos, fica claro que o que eu quero deixar claro é que é distinto, tá? A salvação do batismo com o Espírito Santo, e a sua evidência é o falar em línguas. Os tradicionais, os formalistas, eles têm o Espírito, habita neles, porque em Romanos 5,5 vai dizer que a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos foi dado. Havia uma promessa de Jesus, que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, deixaria o Espírito. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que, irmãos, o batismo, ele é real. As línguas são reais, mas ela serve para a edificação.
edificação. Edificação. Temos os dons, infelizmente, você bate algumas portas e eles estão, irmãos, fugindo de um padrão bíblico, ensinamento, eles não conservam o modelo que é deixado nas escrituras. E aí vai fazer uma confusão, tá bom, irmãos? São mudanças injustificáveis, infelizmente, acontecem por aí. Não estou aqui para criticar alguns pastores cujos nomes conhecidos que tem aí, infelizmente, acontece muito aí, muita bagunça, mas nós seguimos um padrão bíblico. Então, irmãos, eu quero agradecer e dizer para você que você tem um domingo abençoado, tá bom? Na presença de Deus, que o seu domingo é o primeiro dia da semana, que você inicia essa semana aí sendo abençoado, que nós possamos estar aqui mais tarde, adorando e louvando e bendizendo ao Senhor. Muito obrigado, tá, irmãos, pela paciência aí, de estar aqui me ouvindo nessa manhã, né? E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida a cada dia, que Deus possa lhe conceder bênçãos, tá? Seja abençoado nessa manhã. Muito obrigado, tá, irmãos? Você pode aplaudir direito, irmão, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono Leonardo Paiano. Deus abençoe você que nos assiste online. Mas eu queria só estender um pouquinho mais aqui. Abra sua Bíblia em Atos 19, por favor. Em João 20, perdão. João, capítulo de número 20. A nossa aula hoje está falando sobre batismo com o Espírito Santo. E o que nós, pentecostais, acreditamos? Acreditamos que o Senhor nos reveste com uma capacitação para uma obra específica e que isso está disponível a todos, mas nem todos estão disponíveis a isso. Vou repetir: o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com a evidência do falar em outras línguas ou línguas espirituais, está disponível a todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão disponíveis a isso. E a gente precisa dizer que, como falou bem aqui o Leonardo Paiano, a salvação não tem nada a ver com isso. Você não perde ou não deixa de ganhar a sua salvação porque você não fala em línguas espirituais, ou como nós costumeiramente chamamos, línguas estranhas. Você não deixa de ser salvo por isso, mas é notório na Bíblia que o Senhor Jesus participa ou orienta eles, os apóstolos e os discípulos, a viverem 2 momentos. Olha o primeiro aí, ó. Vamos lá, João 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 21. João 20, a partir do 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, completa, disse-lhes, receberam o Espírito Santo. E eles receberam. Ponto final. Receberam o Espírito Santo. Por que receberam o Espírito Santo? Porque seriam enviados por Cristo, como o Pai enviou a Cristo. Lembra que Jesus, quando está no Rio Jordão, sendo batizado por João, ele recebe o Espírito Santo. Lembrou do texto? A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 2, que o Espírito Santo vem como uma pomba e repousa sobre, não pousa, repousa, ou seja, permanece, entra dentro dele, habita dentro dele. E assim como o Pai enviou ele
e enviou o Espírito Santo para habitar dentro dele, depois da morte da cruz, ele faz com que o Espírito Santo habite dentro do homem novamente, como antes não era real. Entende aí? Diga amém. Então, se você creu em Cristo, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, como disse também o Leonardo, se você foi regenerado. Então, ponto, você tem o Espírito Santo, e não se discute mais nisso. Por isso que não tem como, irmão, é uma coisa até difícil de falar, mas não tem como as pessoas, quem aceitou a Jesus, quem foi gerado, regenerado no Espírito, ser regenerado de novo. Não tem como. Isso é impossível. Não tem como nascer várias vezes, porque a morte de Cristo foi para fazer você nascer uma única vez no Espírito. Então, se você aceitou, mas pastor, eu fiquei triste, pastor, eu parei de caminhar, pastor, eu fiquei um mês sem ir à igreja, um ano sem ir à igreja, e por isso eu preciso nascer de novo. Não tem como nascer de novo. A Bíblia diz só há um nascimento, só há um batismo, só há uma regeneração. Não tem como isso acontecer novamente. O que aconteceu com você? Você só ficou triste, ficou afastado da casa do pai. Mas você voltou. Você não precisa, não tem como nascer de novo. Um dia a gente vai falar com isso com mais calma, tá? Porque esse é um assunto um pouco delicado, porque isso fala de costume, de religiosidade, mas o amor é o foco. Então você entendeu? Você nasceu de novo. Nasceu de novo ou não nasceu? Recebeu o Espírito ou não recebeu? Ponto. Agora abra aí Atos 1. Vamos lá. Vamos ler alguns versos aqui. Atos, capítulo de número 1. Depois nós vamos ver Lucas. Nós vamos ler Lucas depois. Atos 1, 8. Volta um pouquinho, volta no 2, vamos só ler para você entender. Ó, até o dia em que foi, volta um, vamos ler tudo para você entender. Tem gente que talvez nunca leu isso aí, ó. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer então ele fazia Jesus fazia percebeu que são duas coisas distintas. Você faz com aquilo que as pessoas veem. Então Cristo era aquilo que ele ensinava, e ele ensinava aquilo que fazia, e fazia aquilo que ensinava. Não vale para nós acreditado, faça o que eu mando, mas não faça. Isso não existe para nós, não funciona. Por quê? Porque nós somos a cópia de Cristo. Nós fazemos o que ensinamos e ensinamos o que fazemos. Verso 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, enquanto ele estava na terra, ele dava mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Os 12, verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Olha que coisa poderosa. O menino era circuncidado 8 dias depois de nascido, e era apresentado no templo 40 dias depois de nascido. Jesus é assunto ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Isso é poderoso, irmão. 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele ficou 40 dias ensinando das coisas concernentes ao reino. 4. E estando com eles, determinou-lhes, mandou, deu uma ordem, prescreveu, para que fizesse o quê? Que não se ausentassem da onde? Mas eles não receberam o Espírito Santo. A gente acabou de ler. Assoprou sobre eles e disse que recebei-os. Eles receberam. Perceberam? Eles têm o Espírito Santo, mas não pode sair de Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, verso 5,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha aí, ó. Não receberão o Espírito Santo, serão batizados. E você lembra que o batismo é o mesmo, Leonardo falou bem aqui, é o mesmo que mergulhar, é o mesmo que banhar, é o mesmo que imergir. Por que nós temos que batizar? Porque você desce, você molha, você imerge, você sai ensopado, encharcado. Então perceba, Jesus está dizendo, ó, vai haver um momento que vocês serão batizados, encharcados, serão cheios, mas isso não foi no primeiro momento, porque eles recebem, não é igual, irmão. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Depois, se você estiver apto e disponível a isso, você é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E como isso acontece? Jesus está dizendo, não pode ser a mesma coisa, porque ele já tinha entregado o Espírito em João 20. Não tem como ele entregar em João 20 e dar depois novamente a mesma coisa, irmão. São coisas distintas. Olha lá, ó. Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Verso 7. E disse, não nos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8, olha aí que a gente quer. Mas, eles não querem restauração do tempo? Jesus falou, isso não compete vocês a saber. Pega essa aqui, isso aqui é uma revelação, ó. Eles estão preocupados em voltar a dominar Israel, porque é isso que eles queriam. Senhor, restaurará tu neste tempo todas as coisas? Senhor, vamos voltar a reinar? Jesus vai dizer para eles assim, eu vou te dar algo muito maior do que isso. Eu vou te dar algo muito maior do que uma espada, muito maior do que governar uma cidade. Olha o que quer dizer, não se importe com isso, mas recebereis o poder, que é a virtude do Espírito Santo, que há, ué, mas se é a mesma coisa, por que veio lá em João 20? Não é a mesma coisa. Qual foi aquele Espírito que eles receberam lá, pastor? O selo da regeneração do Espírito. Era Jesus dizendo para Satanás, eu comprei de novo, eu paguei o preço, eles são meus novamente, o Espírito vai estar dentro deles e agora não sai mais. Pagou de novo. Agora, só que eles ficam em Jerusalém, não pode sair de Jerusalém. Só vão sair de Jerusalém nesse momento aí, ó, depois que receberam o Espírito Santo que vindo sobre nós. Ser-me-eis testemunhas, tanto aonde? Jerusalém. Porque você tem o Espírito Santo, mas quando você recebe o revestimento de poder, você não pode ser revestido de poder para ir para a África primeiro. Você é revestido de poder para primeiro testemunhar os teus patrícios, para primeiro testemunhar os que convivem com você. São seus irmãos que precisam ser impactados primeiro, são seus pais que precisam ser impactados primeiro, as pessoas que trabalham com você precisam ser impactadas primeiro. Primeiro é a nossa casa, primeiro é o nosso lugar de convívio, primeiro é o nosso lugar de adoração, e o nosso primeiro lugar de adoração é a nossa Jerusalém. Agora sim, ó, ele não disse para ficar em Jerusalém, não, ele não mandou ficar, agora ele vai mandar sair. Ele só manda sair de Jerusalém depois que eles recebem o revestimento, a virtude, o poder. Por quê? Porque em Atos 20 eles não recebem poder. Em Atos 20 eles recebem o Espírito Santo. Eles primeiro recebem um selo. Porque aquele selo é a autenticação que o Senhor devolveu a nós a comunhão com Deus. Só que agora é o revestimento. E agora sim, recebendo o revestimento, eles vão para onde? Jerusalém, Judéia, olha Samaria aí, lembra Samaria, lugar inóspito? Lembra lá em João 4? Os discípulos falaram, Senhor, para que tu vai entrar em Samaria? Nenhum judeu entra em Samaria. Jesus falou, mas eu vou entrar, e vocês um dia entrarão também. Eu não sei qual é a tua Samaria, eu não sei qual é o teu lugar de guerra, mas uma coisa eu garanto a você, o revestimento de poder vai te dar ousadia, vai te capacitar para entrar na Samaria que você nunca entrou, para falar com pessoas que você nunca
nunca falou, para ir nos lugares mais inóspitos que você pensou. O Senhor vai te revestir e você vai entrar em Samaria. Você pode dizer amém? E depois de Samaria vai aonde? Até... Pegou, irmão? A gente podia ler vários textos, mas eu vou ler mais um com vocês. Vou ler mais um. Abra em Atos 10. Atos 10. É preciso falar isso. Pastor, por que não é todo mundo que recebe? Porque não tá apto a receber. Ele está apto a todo mundo, mas nem todo mundo está apto a ele. E é um presente, é um dom, ele dá a quem ele quer. E não confunda a salvação com o reino, não confunda a salvação com o dom. Por que não é todo mundo? Porque nem todo mundo está preparado para receber presente. É todo mundo que recebe. Você presenteia todo mundo? Não, irmão. Claro que não. Não tem nada a ver com salvação. Os dons espirituais ele dá àquele que é para a edificação da igreja. Se ele perceber que você não quer edificar, você não vai receber presente. Não tem como. A gente precisa entender isso. Não tem nada a ver com salvação. Não é porque você está salvo que o Espírito Santo está em você, que o Espírito Santo é obrigado a te revestir, te fazer falar em profecia, te dar visões e revelações. Não vai fazer se você não tiver apto, se você não quiser. Ninguém pode forçar ninguém a receber o presente que não quer, irmão. Não tem como. Você pode pegar um iPhone e dar na mão de uma criança, quando ela não quiser, ela vai tacar no chão e vai quebrar. Você pode falar para ela: Helena, mas esse iPhone custa 11 mil, esse videogame custa 50 mil, e ela com um aninho e meio, ela vai falar: eu não quero, e ela vai jogar no chão e vai quebrar, porque ela não está preparada para receber aquilo. Você vai dar para quem tem maturidade, você vai dar para quem vai edificar o corpo. O Espírito Santo não vai sair entregando presente para todo mundo. A língua, irmão, bota isso na sua cabeça: línguas espirituais, interpretação de língua, visão, revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, de curar. Tudo isso é um dom. O que é um dom? Dom é um presente. Você tem que merecer esse presente. Não tem nada a ver com salvação. A salvação não precisa de você, a salvação você não merece. Eu não mereci a salvação. Ele escrevendo aos Efésios capítulo 12, a partir do verso 8, ele diz: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é por causa de você, não é por causa de mim. Agora, dons, esse presente, depende de mim, de você. Por isso que o Senhor falou assim, ora, busca, pede ao Pai, porque é uma promessa sobre a vida de vocês, e Ele vai enviar. E a Bíblia diz que Ele enviou. Vamos lá para Atos 10, só para você entender, olha o que vai acontecer. O que vai acontecer em Atos 10, pastor? Deus vai aparecer para Pedro, vai desenrolar um lençol com um monte de bicho imundo, e Pedro vai dizer que não comia, e o Senhor vai falar para ele que ele tem que comer aquilo que o Senhor santificou. Ele vai na casa de um homem chamado Cornélio, extremamente piedoso, que adorava a Deus, dava oferta ao Senhor. Está lá no versículo 2 e 3 do capítulo 10. Pedro então vai na casa dele, e olha o que acontece na casa dele. Ele tinha muitos criados, muitos servos de todas as nações, de todos os lugares. Olha o que vai acontecer a partir do verso 42. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão perdão do pecado pelo seu nome. Todo que nele tem que falar em língua. Ele está dizendo aí, para receber perdão do pecado tem que crer em Jesus, irmão. Acabou o assunto. E deixa eu chocar você, tá? Você não precisa nem estar aqui na igreja para receber perdão de Jesus de pecado. Pastor, não. Eu nem precisava. Você só quer isso? É só isso que a pessoa quer? Siga os mandamentos dele, aceite ele, creia nele que você recebeu o perdão de pecado. Acabou. Está resolvido, está salvo. Só que não é isso que ele preparou para você. Ele preparou para mim e para você coisas muito maiores do que essa. Olha o verso de número 44. E dizendo Pedro estas coisas, que ele estava pregando a palavra. Dizendo Pedro estas coisas, o que aconteceu? Irmão, fala alto aí que você está vivo. Eu vou ler e você completa. E dizendo Pedro estas palavras,
Santo é por causa disso. Porque não tem como receber dons e presentes sem crer nele. O primeiro caminho é crer nele. E o primeiro caminho é pregar a palavra. Por isso que você tem que crer na palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Porque o conhecimento te amadurece. O Espírito caiu sobre eles. Olha o que vai acontecer depois que o Espírito Santo cai. Verso 45. Olha lá, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, que foram ver os fofoqueiros, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo fizesse o quê? Se derramasse também sobre quem? Gentil. O que é derramar? Se eu pegar um balde de água, colocar aqui em cima e você virar, vai acontecer o que com a água? Vai acontecer o que com a água? Se eu pegar uma caixa d'água cheia de óleo aqui em cima de mim e virar, vai acontecer o que com o óleo? Jesus disse em Atos 8, ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido. Porque João falou sobre isso, que vocês seriam batizados com o Espírito Santo. O que é batizar? É imergir, é derramar muita água, é se afogar, meu irmão. Pô, mas se tu não entender isso, eu não sei como é que eu falo. Olha lá, ó. Dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os... Olha o verso 46 agora, o que aconteceu, ó? Porque os ouviam falar e... Exatamente o que aconteceu em Atos 2. Na casa de um gentil, eles começaram a ouvir falar línguas. Falar línguas, não é língua no plural, é línguas. Só que a diferença é que lá em Atos tinha gente de Atos 2, tinha gente de todas as nações. Ali não. Ali só tem Pedro e os que com ele estavam. Pedro e os que com ele estavam, aqueles ali que estavam, só falavam no hebraico. Talvez alguns em grego, koiné da época. E eles começaram a ouvir falar línguas e das maravilhas de Deus. Pastor, quando a pessoa, assim, tem o poder do Espírito Santo, falar em língua, não tem que ter uma interpretação, um significado do que fala? Não, isso já é outra coisa. A gente vai falar isso de outra maneira, outro dia. Tem que estar perguntando se tem alguém para falar, tem que ter alguém para interpretar, nem sempre. Aí a gente ouve algumas pessoas falar assim, ó. Mas a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. É ou não é isso? É ou não é isso? Tal não está escrito. Tal não está escrito. Aí alguns falam assim, ó. Eles não falaram línguas espirituais, falaram língua dos moradores. Tudo bem. Então significa que se eu aprender japonês eu vou estar me edificando a si mesmo? Então se eu aprender a falar árabe, eu me edifico falando árabe? Não, calma aí, irmão. A Bíblia está mentindo. Porque eu escuto alguns falarem assim, não, as línguas que eles falaram não são mais para o nosso tempo. Isso, e eram das nações, tudo bem, eu concordo, em Atos 2 foi. Algumas foram e outras não. Que aconteceu as duas coisas ali. Tá bom, fechado, eu entendo isso. Então eu vou aprender a falar japonês, eu quero ficar santo aprendendo a falar japonês, me edificar. Eu vou aprender a falar mandarim, vou começar, vou ficar edificado. Porque se fosse assim, todo japonês era crente, todo chinês era crente, todo turco era crente. Isso não é uma realidade. Paulo diz que quem fala em línguas espirituais edifica a si mesmo. Você não pode edificar a si mesmo falando uma língua que você não conhece e que é uma língua materna. Tem sentido. Você entendeu? Agora, em alguns momentos, a gente vai falar disso outra época, outro momento que não dá para falar, não tem nem tempo, ó. Existe sim o momento em que é necessário haver intérpretes quando há línguas espirituais. Eu já participei de um evento aqui na igreja, nós fomos fora, que Deus usou uma pessoa e o outro interpretou exatamente como a pessoa estava vivendo. Um irmão falava os cânticos espirituais, que a gente está acostumado com línguas estranhas, né? O nosso falar mais conhecido. E um passeio que teve de jovem,
e o outro irmão, um falava a língua espiritual, o outro dizia o que é. Um falava, daqui a pouco o irmão caiu lá ajoelhado. E o que interpretou, falou o nome da pessoa, o trabalho que a pessoa trabalhava, o nome da filha da pessoa, o nome da ex-mulher daquele irmão, falou a vida daquele irmão toda, sem nem conhecê-lo. Então isso é real, isso existe. Só que isso não é para todo momento. Os irmãos entendem? Digam amém. Amém. Então, ó, isso é um dom. Peça a Deus que Ele vai te dar. Amém? Amém. Fechamos? É só caminhar um pouquinho mais daquilo que o Leonardo falou aqui. Então, ó, recebe o Espírito Santo, mas busque revestimento de poder, porque vai fazer você entrar na Samaria que você tinha medo. Depois que eles receberam o poder, nunca mais tiveram medo de entrar em Samaria. Você tem medo de traficante? Tem medo de boca de fumo? Tem medo de bandido? O que você tem medo? Tem medo de gente o quê? Tem medo de o quê? Só tu ser revestido do poder para tu ver se vai ter medo. O Senhor vai arrancar esse medo de você, porque foi assim que aconteceu com os 12. Eles falaram: Senhor, não podemos entrar em Samaria. Mas Jesus já deixou prescrito: olha, depois que vocês receberem o batismo que João falou, depois que vocês receberem o revestimento de poder, não tem jeito, vai ter que entrar em Samaria. É gente que não podia entrar num bairro perigoso e hoje vive pregando para a boca de fundo. Conheceu alguém assim? Vamos no bairro tal, na igreja tal. Deus me livre, aquilo é um perigo. Veio para a igreja, recebeu fogo, recebeu poder. No outro dia ele está na boca de fundo pregando. Está de madrugada evangelizando. Não, tu não tinha medo, não tem mais medo não. O que foi isso? Aquilo que os apóstolos receberam, aquilo que todos eles receberam. E eu creio que o Senhor vai nos dar também. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus, vamos cantar e ofertar.